Agora iniciaremos a parte de conceitos básicos de HTML. Primeiro, o que é HTML e qual o seu propósito no desenvolvimento web? Vamos lá. É uma coisa que eu considero bem simples também, com o YouTube aberto. Então, isso é um navegador rodando um HTML, vinculando, né, aqui os estilos de CSS, as funções, as ações, né, que o JavaScript pode fazer. E um jeito da gente ver aqui, né, como isso é estruturado por trás, tem dois jeitos. Você pode clicar com dois dedos aqui, né, se você tiver num Mac, você vai clicar com dois dedos. Se você tiver num Windows Notebook também, provavelmente vai clicar com dois dedos. Ou vai clicar com o direito, vai abrir isso aqui, né, que são as opções. Vai clicar em Inspect ou Inspecionar, e ele vai abrir o nosso famoso, que vocês vão ver muito também, que é o painel das ferramentas de desenvolvedor, né? Essa é uma das formas de abrir, e a outra forma no Mac é apertando Option, Command I. No Windows apertando F12. A gente vai estar aqui com nossas ferramentas de desenvolvedor, as principais que a gente vai usar aqui, né? O console, network, application, Redux, que fui eu que instalei isso, não vai ter no de vocês, Elements e deixa eu ver se tem mais algum que a gente vai usar aqui. Talvez Source, né? Source é um outro que a gente vai usar. A gente vai vir em elementos aqui. A gente vai clicar nesse carinha aqui, ó. Você já vem aqui, ó. Que é tudo uma estrutura de HTML, ó. Tudo abre tag, fecha tag. Abre tag, body, e aí fecha tag, body em algum lugar. Abre script. Isso é uma estrutura HTML, né? A gente pode clicar nessa ferramentinha aqui, que é o target, né? Que é o de inspecionar. E você pode ir passando e ele vai mostrando no código ali, ó. HTML, onde está cada coisa. Tá vendo? Ó, cada coisinha. A imagem, a pesquisa, o placeholder de dentro da pesquisa, ele mostra pra gente tamanho, várias coisas, né? Mostra também as propriedades CSS. Show. O que é o HTML? O HTML é uma sigla para linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto é um texto construído de uma maneira na qual facilita o usuário a ter um entendimento mais fácil, tipo título. Você olha para aquilo, você nem leu, você já sabe que é um título, por exemplo, aqui, né? Então, isso é o hipertexto. Então, é linguagem de marcação de hipertexto. E qual é o seu propósito no desenvolvimento web? Bom, basicamente sem ele não tem como a gente fazer nada, porque o browser, né, o navegador, ele é um programa que transforma HTML, que é basicamente texto, em algo visual para a gente através daquele código, né? Então, o browser nada mais é do que um interpretador, né, de texto, só que de hipertexto, né? Basicamente o que vocês estão vendo aqui é uma página quase que estática, né, de texto. Só que esses textos têm umas funcionalidades por trás de cliques que renderizam outras páginas de texto. Então, HTML basicamente é isso, é uma estrutura de textos que facilitam a leitura e a interação, né, do usuário instantânea. Então, beleza, essa parte aqui resolvida. Agora, estrutura básica de um documento HTML. Agora vocês vão fazer junto comigo. Vão clicar aqui para criar um novo arquivo. Vão colocar o nome desse arquivo de basic, de básico, ponto HTML. Então a estrutura básica é, ele precisa ter um head, ele precisa ter um body, e envolvendo o head e o body, ele precisa ter um HTML element. Então, para envolver, a gente vai fazer o quê? Vai copiar esse cara daqui e vai botar para cá. Então, essa é a estrutura básica. Precisa ter um elemento HTML, vou explicar o que é elemento já. Precisa ter
um elemento read, precisa ter um elemento body. Isso é uma estrutura básica. Vou colocar aqui um certinho em estrutura básica. Tags, elementos e atributos HTML. Essa parte vai ser mais intensa um pouquinho. Vou deletar aqui tudo. E vamos começar com um básico, só o HTML. Vamos colocar o HTML, ele vai abrir aqui. Vou jogar aqui para baixo para ficar melhor para ver. Vou explicar para vocês. Tag. O que é tag? Tag é cada uma dessas partes que está sendo encapsulada pelo ângulo, né? Que eles chamam de ângulo, isso eu chamo de menor que, maior que. Mas ambos estão certos. Então, isso aqui é uma tag, que é a tag de abertura, e isso aqui é outra tag, que é a tag de fechamento. Eu vou botar uma embaixo da outra, e a gente pode botar um comentário aqui, ó. Tag de abertura. É essa aqui. Tag de fechamento. Por que tag de abertura e tag de fechamento? Porque a junção da tag de abertura com a tag de fechamento forma um elemento. Então, esses dois caras aqui, juntos, tanto a tag de abertura com a tag de fechamento, a gente tem um elemento montado. O que é esse nome que vai dentro do ângulo aqui, dentro do maior que e menor que? É o nome da tag. É o que vai ajudar o browser a identificar o que você quer que seja renderizado, o que você quer que ele mostre lá no navegador, né? Que ele mostre pra gente na tela. Então, se a tag aqui é de HTML, isso quer dizer que depois da tag de abertura, que ela é essa aqui, é a tag de abertura. Então, depois dela e antes da de fechamento, essa é a de fechamento. Então, aqui é o início da de fechamento, aqui é a antes dela, e aqui é a de abertura, aqui é depois dela. Então, depois da tag de abertura e antes da tag de fechamento, é o conteúdo. Então, aqui dentro é conteúdo. Dentro da tag que a gente escreveu aqui, como exemplo, é uma tag de HTML, a gente está informando nesse documento que quando ele for apresentado, né, quando a gente botar ele para ser executado lá no browser, é para o browser identificar para a gente, que ele já vai identificar que a gente está escrevendo um HTML. Porque a gente tem uma tag de HTML aqui, ele já vai entender, opa, a partir dessa tag, dentro dela, né, a gente tem um elemento HTML aqui, a partir da tag de abertura até o final dela, a gente tem uma estrutura de HTML, ele vai querer renderizar alguma coisa de HTML aqui, né? Aqui no meio deles, nessa parte, é o conteúdo. Eu vou apagar aqui tag de abertura, tag de fechamento, que está entre eles, tá vendo? Na linha 4, vai ser renderizado como HTML. Vou escrever aqui conteúdo interno de um elemento HTML. Configuração do ambiente de trabalho, estudo, parte 2. Vocês vão precisar clicar aqui, ó, nesse carinha aqui, Extensions, e procurar por Live Server. Vocês vão clicar no Live Server, é esse carinha aqui, e vão instalar ele aí. Feito isso, acabamos a parte de instalação aqui e preparo do ambiente de estudo e trabalho. Tá quente pra caramba aqui. Aí, por que que eu falei para vocês instalarem o Live Server? Aquela extensãozinha lá que vocês clicaram aqui instalar. Porque vocês vão clicar com direito agora no arquivo e vão clicar nessa opção aqui, ó, Open with Live Server. Abrir com o Live Server. Então vai clicar e ele vai abrir pra gente, ó. Já tá aqui na internet, rodando lá no nosso browser com o Live Server. Ele vai entender pra gente que essa parte é uma parte de HTML. Essa aqui é a mascote do curso. A gente ganhou lá hoje. A gente foi lá no shopping pegar umas roupas que precisaram ficar para lavar, para clarear, e a gente deu a sorte de conseguir pegar ela na maquininha. É a Mimi. Voa, Mimi. Voltando aqui pro HTML. Então, aquela era a estrutura básica que a gente conheceu, né? Agora a gente vai para a estrutura um pouco mais avançada. Deixa eu reloadar aqui.
Para vocês reloadarem, vocês podem clicar aqui ou apertar Command R ou Ctrl R no Windows, né? Ctrl R. Agora a gente vai para a estrutura ideal do HTML. E aí a gente vai colocar aqui o exclamação doc type, exclamação do tipo, presta atenção no tipo de documento. E aqui na frente a gente vai botar HTML e vai fechar. Então a gente está informando aqui que quando esse arquivo for lido, né, for carregado por um browser ou um servidor, esse vai ser um documento de HTML. E aqui embaixo a gente começa a escrever aquela nossa estrutura, que é um HTML. E aí dentro do HTML a gente tem um read, dentro tem um read, e depois do read a gente tem um body. Ótimo. Agora sim, a gente tem uma estrutura completa do ideal, do que a gente precisa. Essa que a gente está fazendo agora. O certinho aqui já, porque a gente é brabo. O read é a cabeça do documento, né? Da estrutura HTML ali que a gente está fazendo, né? Não é bem a cabeça física. É como se fosse a cabeça, a mente, a cabeça, parte interna, né? Por quê? Porque aqui dentro a gente vai passar ligações para o nosso, né? Conexões para o nosso body. A gente vai trazer aqui dentro, por exemplo, eu quero pegar o estilo de um outro arquivo. A gente vai colocar aqui dentro, porque vai ser na cabeça aqui do HTML que ele, na mente, né, vamos dizer assim, que ele vai ter essa conexão com outro arquivo, que ele sabe da onde está pegando, entendeu? E aí, como ele sabe de onde ele está pegando, ele sabe como jogar para o corpo, né? Então é onde faz essa conexão, né? Por exemplo, o título, sei lá, eu sou músico. Isso não está escrito na minha testa, entendeu? Isso está na minha mente, esse título. Ele aparece em algum lugar? Talvez, uma página minha, né? Mas não aparece em mim, no meu corpo, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui o title, ele não vai aparecer no corpo. Ele vai aparecer aqui como um título da página, nessa parte. Então, vamos botar aqui, curso Web Dev Course. Show. E aí a gente vai lá na página e reloada. Ah lá, que apareceu lá. Web Dev Course. Isso é o título dessa página. Informações, por exemplo, qual é o tipo de linguagem que eu falo? É português? Então, aqui dentro a gente vai definir. Porque é dentro da nossa cabeça que tem que definir qual é a linguagem que a gente fala, qual é a língua, né? Qual é o idioma. Se a gente falar mais de um, dentro da nossa cabeça, não vai escrito na gente, fala português, olha lá. Tá escrito nele. Não, então vai ser aqui dentro. Então toda essa estrutura vai ser aqui dentro, tá? Guardem isso. E agora eu vou afastar aqui para ficar mais fácil de ver. E dentro do body, que é dentro do conteúdo dele aqui, vai ser tudo que é visual, tudo que a gente vê. Sabe essa área branca aqui toda? Ela é o body. Tudo que a gente for ver na página, vai escrever aqui dentro. Por exemplo, o meu primeiro texto. Que vai aparecer ali. Dentro do body, tudo que vai ser visível. Tudo que vai ser visível nessa área branca vai dentro do body. O body nem tem muito o que explicar. Então é isso. Eu vou deixar assim. Atributos. Atributos de elementos HTML. Vamos para a explicação de atributos. Beleza. Vamos começar com o próprio body aqui. Um atributo, ele vai sempre, vou escrever aqui para a gente não esquecer, os atributos HTML sempre serão chamados dentro, os atributos HTML sempre serão da tag, inclusive eu vou botar assim, vocês não tem, vocês verem, lembrarem o que é tag, né, de abertura, sempre dentro da tag de abertura. Sempre dentro da tag de abertura vão os atributos. Eu vou comentar aqui e depois eu vou explicar comentário, tá? Só para não dar erro ali. Um exemplo aqui, a gente vai fazer agora o body, ó. Dentro da tag de abertura, ou seja, aqui, ó, dentro dela. Essa é a parte interna dela, é entre o ângulo, tá vendo? A parte interna. Então, dentro da tag de abertura, a gente vai colocar os atributos aqui. Um atributo que eu vou botar aqui agora, por exemplo, é o atributo ID. ID. Como que é a estrutura de um atributo? Você chama ele, que é o nome dele, você vai colocar o igual, né? Que é a atribuição de valor, esse igual significa isso na matemática, atribuição de valor, e você vai colocar string. String
no caso, significa aqui nessa parte aspas duplas, né? Então, aspas duplas é nome do elemento, atribuição de valor, aspas duplas. Dentro das aspas duplas, você bota o valor que você quer. Então, eu quero que o buddy tenha um atributo id com o valor de, deixa eu pensar aqui, meu app. Entendeu? Meu app não, meu site. Entendeu? Show, mas não apareceu nada ali. Sim, por quê? Porque os atributos eles servem para ajudar a gente a modificar ou ter referências ou vincular coisas para poder a gente conseguir mexer com o conteúdo de dentro daquele elemento. Então, se eu estou colocando o atributo aqui no body, é para mexer com o conteúdo que está dentro do body. Ou para vincular o body com outras coisas para que eu consiga ter facilidade para mexer com o próprio body, né? Com o conteúdo dele. Show. Aonde a gente vai ver esse ID então e para que ele serve? Para que ele serve a gente vai ver já já. É só um exemplo de um atributo. O atributo vai dentro da tag de abertura, você coloca o nome do atributo, o sinal de atribuição de valor, string e o valor que você quer passar. Agora, lá na nossa página da internet, a gente vai abrir as ferramentas de desenvolvedor. E aí a gente vai ver aqui, ó. Vamos fechar esse style aqui, puxar ele todo para baixo para ele não atrapalhar a gente. E a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem um buddy. E esse buddy, tá vendo? Ele já tem a ID aqui dentro do atributo, certo? E é isso. Agora, vamos para outro atributo, né? Vamos botar outro atributo aqui como exemplo. Ah, mas pode botar outro atributo? Pode botar quantos atributos você quiser. Você vai dar um espaço e vai colocar o nome do próximo atributo. Ah, mas eu não sei dos atributos. Você pode vir na internet e aí você vai procurar por HTML attributes. Não sei se é com dois T's no primeiro ou no segundo, eu nunca lembro, mas como eu falei, a gente está em aula exatamente para errar e aprender. HTML Attributes, MDN. MDN é um site de documentação, é atributes, sem esse i que eu costumo botar ali. Attributes. Então, o MDN, que é esse site aqui do Mozilla, ele é o site de maior referência para desenvolvedores, né? Aqui tem praticamente, aqui tem tudo sobre HTML, sobre CSS, sobre JavaScript. Não vai ter provavelmente sobre frameworks e outras libs, né? Mas é beleza. Clicou lá, entrou aqui no, no site do MDN. Dentro do site do MDN, vocês vão ver aqui, ó. A gente já está na aba HTML Attribute Reference. Aqui tem muitos e 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 muitos. E se você acha que aqui acabou, ainda tem muito mais, tá? Tem muitos atributos. Tá? Aqui tem a navegação, caso você queira, né, ver aqui os básicos de HTML, introdução ao HTML, eu pego referências daqui também para estar fazendo curso. Elementos, global, atributos. Aqui em atributos tem vários, ó. Mas aí, certo. Beleza, vamos voltar para o código. Caso vocês queiram ver algum atributo, tá com alguma dúvida, procura aqui sobre o atributo. A gente vai ver agora sobre o atributo, acho que um dos mais legais, né? Que é o style. Vejam que é a mesma estrutura. Style, que é o nome do atributo, igual, né, atribuição de valor, e o valor vai ser passado aqui dentro. O valor que a gente vai passar vai ser o background. Aí, ó, que legal. Ele já dá aqui referência pra gente de vários valores, né? Com esse nome. Background color. E aí a gente vai escrever aqui gray. Vou botar um cinza aqui. Salvou. O atributo já modificou tudo que está dentro do body. Ele já atribuiu a cor para todo o body. Todo o body recebeu o color gray. Através do nosso atributo de estilo. Mais para frente eu vou explicar mais sobre o atributo de estilo quando a gente estiver lá em CSS. Vamos continuando aqui, HTML. Eu vou tirar o gray daqui. Vou tirar isso aqui daqui. Não, vou deixar um background color. Vamos deixar algum cinza aqui. Que vai ser o C1, C1, D1. Isso, show. Beleza. Ah, mas dentro do body aqui funciona como, então? Já que eu posso escrever tudo que é visual. Lembra que o HTML é uma linguagem, né?
Tem gente que fala que não é linguagem, mas, pô, fala sério. Porque eu vou ficar dando mil nomes diferentes, né? É uma forma de você escrever, né? Hipertexto. Então, a gente precisa estruturar, a gente precisa de coisas para identificar cada parte do texto. O hipertexto é um texto bem estruturado que o usuário bate o olho e identifica muitas coisas. Por exemplo, eu quero botar um título aqui nessa página. Então, a gente vai botar, vai abrir um elemento, né? A gente vai começar a abrir uma tag aqui de abertura e aí a gente vai colocar um elemento chamado H1. Aqui está a nossa tag de abertura, nossa tag de fechamento. Aqui no meio é o conteúdo que vai receber, que esse H1 vai receber. Esse conteúdo vai ser meu, ou melhor, my first web dev course. Show. My first web dev course e pum, vê que ele já veio grandão em negrito, né? Outros headers aqui, por exemplo, que já não vai ser mais o título, de fato vai começar a ser o cabeçalho. Por exemplo, o H2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, né? Olha a diferença do 1 para o 2. Cabeçalho. Cabeçalho, tamanho 2. Olha a absurda diferença de tamanho, né? Agora, se a gente. Vou copiar aqui o texto, para não ter que reescrever ele todo. A gente bota aqui um 3, né? Um H3. Cabeçalho tamanho 3. Então ele vai decrescendo o tamanho enquanto vai crescendo o número aqui na ordem, né? O tamanho aqui vai diminuindo. E aí daí por diante, né? E vou botar aqui um parágrafo para vocês verem. Meu primeiro parágrafo. Opa, meu primeiro parágrafo. Meu primeiro parágrafo, olha o tamanhozinho, né? Sem o bold, né? Sem estar aquele negritão. E pequenininho. Se a gente for lá e abrir as ferramentas de desenvolvedor, nos elementos, e a gente clicar naquela informaçãozinha aqui, ó, e botar o mouse em cima, a gente vai ver que ele, ó, ele tem ali um tamanho 16 pixels, tá vendo? Fonte 16. Em comparação ao H1, o H1 fonte 32, né? É uma diferença bem grande, o dobro. Então, é isso. Voltando para cá, a gente tem outros elementos aqui, muito importantes. Esses são os elementos com valores já pré-definidos, com estilos, com margem, que é coisa de estilo, com várias coisas já pré-definidas. E a gente tem os atributos que não têm coisas pré-definidas, que eu vou abrir aqui para vocês verem, que é a div, que vem de divisão, né? O que a div é? A div basicamente é um espaço vazio, sem nenhum estilo, nada. Você vai escrever aqui dentro a mesma coisa que você está escrevendo dentro do body. Mesma coisa que você escrever dentro do body. A única diferença aqui, a única vantagem, né, o motivo que existe a div é exatamente para a gente dividir coisas, né? Então a div é um dos elementos. Eu vou salvar aqui para vocês verem que não muda nada na tela, não aparece nada. Se eu botar aqui um texto aqui dentro, alô, eita, apertei o botão errado. Alô. O texto ali dentro é igualzinho ao texto de um parágrafo, né? Igualzinho o P ali. Não muda nada, a gente não vê nada de diferente dentro da div. A única diferença é que estes caras estão, este alô, né, tá dentro da div, então ele logo não é mais afetado pelas mesmas coisas que quem está dentro do body. Isso já é um próximo assunto, que é o assunto de herança aqui, o assunto de parentesco dos elementos, né? Mas deixa eu terminar a parte de elementos de bloco sem nenhum tipo de atributo ou estilo. Div é um deles, section é outro deles, né? A gente também tem o span, que já é um tipo de elemento para você colocar, em vez de em bloco na vertical, vão ser blocos na horizontal. Agora eu vou apagar a div section aqui
E a gente vai fazer uma estrutura básica do body aqui. A estrutura básica do body. A gente vai ter um header, que é o cara que é o nosso início ali da página, essa parte de cima aqui é o header. Tirar a ferramenta aqui. Eu vou botar o nosso título no header, por enquanto. A gente vai ter aqui o section. Vou botar o section, né? Ou a gente pode usar o content também. Aqui. A gente vai ter o footer. Vou dar... Mas percebam, são todos elementos de bloco sem estilização nenhuma. Por quê? Porque você vê que se você apagar o footer daqui e você usar uma div, não vai mudar nada ali na tela. Só que pro HTML isso muda. Para o browser isso muda. O browser vai interpretar o footer na hora da busca, né, da pesquisa na web, ele vai entender o que é um footer. Então, isso ajuda muito também, hoje em dia, naquela questão que a gente estava falando ali em cima da acessibilidade. Porque quando a gente escreve um HTML semântico direitinho, facilita muito mais na hora de pessoas com dificuldades e deficiências que usam ferramentas específicas para ler, para ouvir, né? Ferramentas que ajudam a bota ali e tem um assistente falando, e várias outras necessidades, né? Especiais. Quando você escreve um HTML semântico, fica muito mais fácil daquela ferramenta ajudar aquela pessoa com a deficiência, com a dificuldade dela, né? Então, essa é a importância. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em um tipo de estrutura de HTML semântico. Basicamente, é isso aqui, né? É a estrutura básica. A gente vai ter um header. A gente já tem aqui um header, ó, com um H1 dentro. A gente vai ter um nav, que vão ter abas de navegação. Eita, meu cedilha. Navegacão, depois a gente resolve isso. A gente vai ter os sections. Eu vou trocar aqui o content por section. Esse comando que eu usei, gente, vocês dão 2 cliques no texto, aqui de dentro, no nome da tag, e aperta Command D ou Ctrl D. Aí ele vai selecionar o próximo texto com o mesmos caracteres, né? E aí é só você deletar e reescrever, ou reescrever por cima. Salvou, apertou ESC de novo, aí ele volta a piscar ali só um ponto onde você vai estar escrevendo o texto, né? Então tem um section, ao lado do section, vou botar assim que fica mais fácil da gente ver, né? Ao lado do section, a gente pode ter, junto com o section, né? A gente pode ter o article. Então aqui vão ter os artigos, por exemplo, e a side. Conteúdo em algum dos lados. Pode ser propaganda, pode ser, sei lá, muitas coisas podem ser. Aqui dentro vocês vão ver isso mais pra frente. Então, aquilo que eu falei, parece que nada disso funciona, né? A gente botou um monte de nome aqui, é, header, nav, section, article, aside, e tudo funcionou aqui como se fosse um bando de texto só escrito normal. Mas é aquilo que eu falei, para o mecanismo de busca, para o browser e para quem tem necessidades especiais, isso vai ajudar muito, e então ajuda meio mundo, vamos dizer assim. Então, é importante a gente fazer isso. Então, fica aqui uma descrição de como é um HTML semântico. Eu vou separar tudo bem separadinho aqui, tá bom? E aí fica assim, ó. Show. Assim a gente termina essa parte de tags, elementos e atributos. E agora a gente vai entrar nos conceitos básicos de CSS. E agora a gente vai entrar